Obrigado pelo convite. Boa noite, Igreja de São Cristóvão. Gente, finalmente, eu acho que é a primeira vez que eu estou pregando aqui, hein, Luiz? É a primeira vez. Ele chegou a me pegar de surpresa, logo na inauguração, você lembra disso? Pegou. Me pegou de surpresa, não avisou nada, de repente ele me saca aqui do púlpito, pastor Rodrigo, vem cá fazer o dízimo, né? Alguma coisa assim, ou ministrar o dízimo. Rapaz, eu saltei da cadeira, falei, lá embaixo a gente conversa. Mas é muito bom, gente, estar ministrando, falando da palavra de Deus. A palavra de Deus, você sabe que ela é viva. E ela ensina, a Bíblia ensina que ela não somente ela é viva e ela é eficaz. Então, você está aqui porque você crê muito mais do que uma instituição igreja. Você crê na palavra que vem de Deus, que ela te traz vida. Ela vivifica, ela tira tudo que é morte, ela tira tudo que é destruição, ela tira tudo, ela transforma tudo aquilo que está seco em vida. E ela traz não somente a vida do reino para você, mas a eficácia do reino para você. Você está entendendo isso? Você vira uma pessoa, um ser vivo e eficaz. Mas perceba, você não se torna eficaz para você mesmo. Você não se torna eficaz para esse mundo, você se torna eficaz para Ele. A Ele toda a honra e toda a glória. Você está comigo nessa noite? Graças a Deus. Nem comecei a introdução. Eu queria começar a orar mais uma vez. O pastor aqui já orou por mim, mas agora eu quero orar por você. Orar agradecendo por você estar aqui. Hoje é uma quarta-feira, um culto de meio de semana, e nós sabemos, né, que há um esforço empenhado aqui. Né? Você está no meio de uma semana cheio de tarefas, cheio de coisas, né? E você se saiu da sua casa, saiu de repente, deixou um compromisso para estar aqui na casa de Deus. Você escolheu o melhor endereço. Aqui é muito mais do que uma casa de Deus, aqui é a agência do reino, aqui no bairro de Benfica, de São Cristóvão. Aliás, você está pisando em cima de um milagre. O aleluia foi fraco. Eu estou dizendo que você está pisando em cima de um milagre. Porque esta casa, nós acompanhamos a obra, nós acompanhamos, né? Eu estive nos bastidores dela, Luiz sabe muito bem disso, o pastor Luiz, e nós sabemos o quanto milagre nós vivemos aqui. Então, saiba que quando você entra nesta igreja, você, ao passar pelas portas, você já está pisando em cima de um milagre. Não é? Jesus, quando chamou Pedro para fora do barco, ele já chamou para pisar em cima de um milagre. Vem cá, pisar no impossível. Né? Então, você já está pisando em cima de um milagre. Isso aqui foi obra de Deus. Amém, queridos? Claro que o homem foi envolvido em obra, em cimento, areia e tal, mas por trás de tudo, o esforço humano, essa obra humana, estava o Senhor, garantindo, cuidando, preservando, construindo, dando ideias, fazendo. E a igreja está linda. Você está satisfeito com a casa de Deus aqui? Você está feliz aqui? Aliás, eu vou te falar. Né? Eu cheguei aqui, mal entrei, já me senti em casa, rapaz. Como é gostoso isso, né? Você entra num ambiente, você se sente à vontade, completamente à vontade, pastor Luiz. Isso é diferente, sabe? O que traz isso não é a qualidade da construção, a beleza da sua decoração e tudo mais, não é isso que te transforma, né? Num ambiente agradável e deixa você à vontade. O que faz isso é o ambiente, cara. E o ambiente aqui é feliz, é alegre. Você está feliz, alegre? Aleluia. É isso aí. Esse é o ambiente vivo, esse é o ambiente de Deus, esse é o ambiente que te deixa à vontade. E eu estou à vontade aqui. Não sei nem se eu vou trazer a mensagem que eu botei aí mais na tela, mas vamos embora. Mas, como eu disse, eu quero orar por você. Porque os inteligentes, eles vão atrás daquilo que, né, eles sabem que vão trazer benesses e tal, mas o sábio vai atrás daquilo que agrada, além dele, vai agradar ao Senhor. E você, nesta quarta-feira, mais uma vez, eu creio que você está sendo um sábio em vir aqui, porque você está conhecendo, entendendo a importância de estar fundamentando a tua vida no lugar certo. E mais do que no lugar certo, você está fundamentando a sua vida na pessoa certa. Amém, querido? Você não está aqui atrás de uma doutrina, de uma religião, de uma igreja, você está atrás de Cristo.
E eu vou te explicar. Cristo é mais do que você estar seguindo um nome como Jesus mesmo. Mas, pastor, não é a mesma pessoa e tal? Sim. Mas se você for ler nos evangelhos, você vai ver que a Bíblia trata de Jesus até um certo ponto. Depois que ele começa, né, a falar da sua ressurreição, a conversar com os discípulos e tal, e depois que ele vai para o sacrifício, a Bíblia trata ele como Cristo de Deus, né? Ou seja, o Cristo ressurreto. Amém, queridos? Então, Jesus, o Filho do homem, e depois o Cristo que ressuscitou. Venceu a morte, venceu o pecado, toda a culpa. Então, você está entendendo que você vai conhecer, além de Jesus, você vai conhecer o Cristo de Deus na tua vida também. Claramente é a mesma pessoa, mas a mesma pessoa que cumpriu uma obra aqui nesta terra. Aleluia. Antes que eu continue pregando, vamos embora. Vamos orar por você. Eu quero agradecer pela sua vida. Senhor, muito obrigado pela vida de cada um aqui. O pastor Luiz já orou pela igreja, mas eu oro de novo. Senhor, muito obrigado pela vida de cada um aqui. Cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança, Senhor. Cada adulto que está aqui conosco. Porque eles estão entendendo que a importância de crescer em Ti, a importância de crescer para o reino, sendo fundamentados pela palavra de Deus, sendo fundamentados pelo Teu amor. Nós te agradecemos por estarmos aqui, Senhor, porque sabemos que aqui nós encontraremos a Tua pessoa, encontraremos o Teu Espírito Santo, encontraremos a Tua palavra transformadora. E é impossível que alguém, ao entrar aqui com o coração aberto, grato, Senhor, nós estamos te agradecendo por estarmos aqui. E quando estamos com o coração grato, Senhor, corações gratos, nós sabemos que agradamos ao Teu coração. E abrimos também o nosso coração para receber as Tuas bênçãos. Nós te louvamos por isso. E eu quero agradecer pelo empenho de cada um aqui, Senhor, porque é impossível que contigo, na Tua presença, saiamos da mesma forma como entramos. É impossível. Porque o Senhor sempre fala, a Tua palavra é viva, e ela penetra e divide a alma do Espírito, divide as juntas e medulas, vai lá no âmago do ser humano, aonde nem o homem consegue penetrar, por maior ciência que tenha, maior inteligência, maior razão, não consegue. Somente o Criador pode penetrar lá no fundo, lá na essência humana, e dividir e separar o homem carnal do homem espiritual, e fazer com que a Tua divina semente penetre e gere vida, e vida em abundância, como Jesus nos ensina. Muito obrigado por tudo, seja com esse ambiente de culto, seja com essa reunião, que em primeiro lugar é para Ti, Senhor. Nós estamos aqui ofertando os nossos corações, as nossas mentes, os nossos ouvidos, para ouvir a Tua palavra, que é santa, ela é perfeita, e ela é agradável para Ti, Senhor. Foi o Senhor que falou conosco, é o Senhor quem falará, em nome de Jesus. Amém. Você crê? Amém. Graças a Deus. É isso aí. Muito bom estar com vocês, sabia? Aliás, deixa eu falar algo. Eu estava falando de esforço, empenho. Jesus ensinou algo, que o reino, ele é tomado por esforço. Então, perceba, se você quer crescer com Deus, eu creio que você está aqui nesta noite porque você quer crescer com Deus. Você não está aqui apenas para passar mais um evento, para agradar o pastor Luiz que está te vendo. Não, você está aqui porque você já entendeu que você precisa crescer. A vida com Deus é um crescimento contínuo. Não é uma vida de altos e baixos que parece até aquele visor lá, quando você vai no monitoramento médico, você vai lá ver, né, a pressão e tudo mais e ver. Não, não é isso. A vida com Deus é um crescimento contínuo. Diga comigo, a vida com Deus é um crescimento contínuo. Por mais que você passe por situações, e Jesus mesmo disse, olha, vocês passarão por aflições. Passarão por aflições. A gente não tem que pregar um evangelho de ilusão, né, que, poxa, vai tudo bem, está tudo certo, e vai sempre tudo bem. Não, não é assim. Ei, você não pertence mais a essa terra, nem eu. É isso mesmo. Deixa a criança. É benção. Você não pertence mais a esta terra. Tem alguém daqui? Levante a mão, vou orar por você agora, para você morrer.
todo aquele que passa pela divina porta, pela porta das ovelhas. Quem é a porta das ovelhas? É Cristo, é Jesus. Todos aqueles que passam pela porta passaram por uma novidade de vida. Entende isso? Morreram para si mesmos, morreram para esta terra, morreram para o natural e passaram para uma nova plataforma, que é uma plataforma divina. É como se você estivesse plantado de perna, com as suas raízes lá no céu, de ponta cabeça para a terra. Aliás, é assim que você tem que viver. Esse mundo é louco. Para nós é louco. Não é louco? É loucura. Deus mesmo falou lá em Romanos, através da palavra de Paulo. Olha, a sabedoria humana é loucura para Deus. E a sabedoria de Deus é loucura para os homens. É loucura, não tem como. Então é viver de ponta cabeça. É você viver uma realidade que todo dia vai negar a realidade desta terra. Aquilo que a terra te aponta, aquilo que ela te fala, aquilo que ela prega, tenta te incutir na mente, isso não é mais a sua realidade. A sua realidade, ela vem lá de cima. Daquele que está acima de todas as coisas, daquele que está acima de todo o poder, daquele que está acima de tudo e de todos. Portanto, há uma força, há um empenho em conquistar o reino. E Jesus falou isso, olha, empenhe esse esforço. O reino não é moleza, o reino é conquistado por esforço. Então, há um sacrifício envolvido nisso aí. É um sacrifício, você doa, você nega a si mesmo, você nega o seu tempo, você nega a sua vontade, você abre até mesmo mão de agendas que era mais prazeroso você estar lá, era mais, né, a tua carne, a tua alma queriam estar em outras agendas e tal, mas você escolhe, diga comigo, eu escolho o melhor para a minha vida. Deus já te deu esse livre-arbítrio. Deus plantou lá no primeiro homem, Adão, o livre-arbítrio, e esse livre-arbítrio é um poder fenomenal, é um poder tremendo, é um poder de escolha, é um poder que você tem de dizer sim para Deus e não para o mundo, sim para Deus e não para mim mesmo. Quando você escolhe Deus, querido, em primeiro lugar, pode estar certo que a sua vida só vai decolar. Quando você coloca Deus sempre em primeiro lugar, você pode estar certo que, por mais que as circunstâncias estejam contrárias, os ventos estejam, mais ferozes contra você, Deus está no trono e você verá Ele se manifestando verdadeiramente. Porque o teu coração colocou Deus, o Criador de todo o universo, o Criador da tua vida, aquele que enviou, abriu mão da presença do seu Filho. Perceba, o primeiro sacrifício não foi de Jesus, o primeiro sacrifício foi de Deus, porque Ele abriu mão da presença do seu Filho. Imagine você, os três estavam juntos na criação de todas as coisas, lembra disso? Lá em Gênesis capítulo 1, capítulo 2, Deus criou todas as coisas e quando foi criar o homem, fala, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Salmos, Provérbios também fala que Jesus estava, o arquiteto de Deus, estava presente antes da fundação do mundo, tudo. Deus trino, sempre junto. E Deus abriu mão da presença de Jesus, lá no alto sublime trono, para que ele viesse como filho do homem, como pessoa encarnada, para que vivesse e vencesse esse mundo como homem, e provasse a cada um de nós que nós podemos segui-lo e vencer esse mundo também. Você está aqui nesta noite, comissionado pelo Espírito Santo, a aprender que você pode vencer esse mundo. Você pode vencer os desafios que estão acudindo à sua vida. Você pode vencer as doenças que, de repente, ainda estão te perseguindo, estão querendo te convencer que você não pode, que você já tem um limite de vida, que você não vai muito longe. Você está aqui porque você serve a um Deus vivo. Então, a vida, como eu estava dizendo, a vida com Deus é um crescimento constante. E aí, às vezes, parece que você está perdendo. Você recebe uma notícia ruim, você recebe algo ao contrário, mas saiba que com Deus você nunca
perde. Se você puder, você escreva isso em algum lugar na tua Bíblia, escreva isso num caderno, no seu celular, aonde for, mas grava isso nas tábuas do teu coração, como Provérbios ensina. As tuas palavras devem ser guardadas, gravadas nas tábuas do teu coração, filho meu. Ó, filho meu, grava lá no profundo, nas tábuas do teu coração, porque a palavra de Deus aqui na mente, ela é apenas informação. Mas se você quer viver a palavra de Deus como revelação, ela tem que estar lá no teu coração primeiro, porque é lá que Deus atua. Deus age no nosso coração, querido. Não é à toa que ele fala, olha, eu prescruto, eu sondo os corações, disse através de Davi. Eu sondo os corações para saber se os seus caminhos são bons ou maus. E Davi orou assim, Senhor, prescruta, sonda o meu coração, para eu não pecar contra ti, para eu andar certo, andar aprumado. Sabe o que é um prumo? Um prumo é uma ferramenta de engenharia que, para acertar uma parede como essa. Senão você consegue a olho nu, você coloca um tijolo, outro tijolo, no quinto, no sexto, no sétimo, a parede já está meio assim, você nem percebe. Quando você passa lá o embolso e tudo mais, que você vai ver, ih, rapaz, a parede ficou torta. Não é algo contemporâneo, que você fez errado, você não usou prumo. A palavra de Deus, ela apruma o nosso coração, a nossa vida com o reino. Você está aqui como nova criatura, como filho de Deus, para viver nesta terra, mas conforme o reino do Pai. Temos uma Constituição Federativa do Brasil, temos vários decretos, temos leis humanas e tal, mas o nosso decreto supremo é a Bíblia, a palavra de Deus. E quando ela está gravada no nosso coração, significa que ela já começou a penetrar de uma forma que ela tem que penetrar na nossa vida, na minha e na sua vida. Por isso que, quando ele ensina que, olha, tem que penetrar até o ponto, diga comigo, até. Esse advérbio, até, ele fez toda a diferença para mim quando eu estava lendo esse texto lá em Provérbios. Porque penetrar, ele fala que a palavra de Deus é uma espada de dois gumes, como se fosse uma espada de dois gumes que penetra até dividir alma e espírito, juntas e medulas. Esse até fez tanta diferença para mim quando deu um clique do Espírito de Deus na minha vida. É interessante que você vai lendo a Bíblia, você vai lendo a palavra, e você também na internet está acompanhando, você vai entender o que eu vou dizer agora. Cada vez que você lê um texto bíblico, cada vez que você passa por um verso, uma passagem, parece que você vai tirando, sabe, vai descamando ela. Se você abre o teu coração, se você faz da tua leitura bíblica um ato de culto pessoal a Deus, se você não lê apenas por ler, eu creio que você já tenha pego, inclusive, o plano de leitura anual. Você está aí com ele? Beleza. É uma forma, é uma ferramenta, é um instrumento de fazer com que você ande próximo da palavra de Deus. Queridos, nós devemos andar próximos da palavra de Deus. Andar próximos da palavra de Deus é andar próximo do Verbo. É a própria palavra, é Jesus, do Mestre. Não tem como eu andar com Deus se eu estou distante da Bíblia, se eu estou distante da sua palavra. E se eu não gravo ela no meu coração, eu estou ficando distante dela. E quando esse provérbio fala lá, olha, até dividir juntas e medulas, esse até sou eu e você que permitimos. O quão meu coração está aberto para essa espada divina penetrar. Ela vai penetrando, ela vai penetrando. Quando aberto estiver o meu coração, ela vai penetrar lá no fundo e gerar a vida que ela precisa ser gerada. Você está compreendendo isso? Então, eu é que vou permitir dessa espada de vida penetrar no meu coração até chegar no ponto ideal considerado pelo Pai, que é o ponto de divisão e separar realmente aquilo que é humano, carnal, daquilo que é do Espírito. Efésios você já aprende lá, não tem como. Carne é carne, espírito é espírito.
Um milita contra o outro, um luta, um briga contra o outro o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Se você se distrair, e o inferno quer mais é que você se distraia. Quantas distrações ele tem levantado por aí, para fazer com que você desvie os teus olhos, e mais do que os teus olhos naturais, desvie os olhos do teu coração, daquilo que Deus quer que você não tire os teus olhos. Mantenha os teus olhos fitos no alvo. É assim que ensina a palavra de Deus, não é? Quando eu mantenho os meus olhos fitos, e você escuta, hey, e barulho, bomba do lado, você tende logo a você se distrair, a desviar os teus olhos. Mas se você desviar, o perigo não é desviar apenas os olhos, é desviar e fixar os olhos no outro lugar. Se você gostar de uma distração, se você se ludibriar, se você deixar envolver por essa distração e se fixar lá, fixou os teus olhos, fixar teu coração é uma questão de tempo. Quem está compreendendo isso? Amém. Mantenha os teus olhos fitos no alvo, disse o apóstolo Paulo. Não tira os teus olhos de lá. Mantenha os teus olhos no alvo, mantenha os teus olhos em Cristo, mantenha os teus olhos naquele que é a tua esperança. Porque, por mais boas notícias ou bons conselhos que você possa receber de pessoas desse mundo, na verdade, a boa esperança, o bom conselho sempre virá do teu Redentor, porque Ele vive. Provérbios capítulo 11 e capítulo 15 também, tem dois versos, um em cada capítulo que eu citei, diz lá, há sabedoria, né, na multidão de conselhos, de conselheiros. É ou não é verdade? Sim. Mas uma vez eu estava orando, e Deus falou comigo, olha, sim, é verdade, mas que isso não substitua o conselho supremo que é do Pai. Há sabedoria na multidão de conselhos. Decisões importantes, você deve se aconselhar, deve buscar apoio, orientação. Se você tem dúvida, é um ambiente perigoso. A dúvida é um terreno, né, arenoso, tem que tomar cuidado com ele, escorregadio. Sabe quando você está andando, né, numa calçada, por exemplo, num chão, que tem um certo limo ali, está úmido, está chuvoso, está chovendo, você escorrega, não escorrega? Fica vulnerável. O pastor aqui falou de rocha. Você tem que andar no firme, não no vulneroso, não no vulnerável. A dúvida é um ambiente perigoso. Nós somos filhos da certeza. Não sei se vai dar tempo de falar o que eu separei para falar com você nesta noite, sobre fé. A fé, querido, é algo que não foi originário do coração do homem. A fé nasceu do coração de Deus. Porque fé, segundo Hebreus capítulo 11, versículo 1, fé é certeza. Sabe, é como se fosse uma equação matemática. Equação tem um sinal ali, um igual no meio. Uma sentença é igual a outra sentença. Um cálculo corresponde a uma resposta, a um resultado. Uma coisa é igual a outra. Fé é igual a certeza. Deus é certeza. Somente o Pai que é certeza. Deus é certeza, querido. Ele, quando criou todas as coisas, ele olhou e falou, haja. Ele verbalizou algo que para ele já era real, já era certeza. Pum, foi criado. Você entende? Haja luz, haja os luzeiros do céu, haja separação entre as águas de cima, as águas de baixo, haja, foi tudo sendo criado, porque o próprio Deus da certeza foi manifestando essa certeza para fora, de forma verbalizada pela palavra. Por isso, as suas declarações têm que serem declarações de fé. Quando você declara certeza, toda dúvida ela vai embora. E aquilo que parecia um ambiente nebuloso para você, você estava assim, não estava enxergando direito, não estava tendo muita clareza, começa de repente a ficar claro, querido, começa a ficar tudo nítido, e você começa a perceber o que está acontecendo, qual é o seu papel, qual é a sua identidade, qual é a sua autoridade em Cristo Jesus.
Então, crescimento com Deus é contínuo. Pastor, mas eu estou passando por uma dificuldade tremenda. Tudo bem, mas Deus sabe o que você está passando. Ele está no trono, Ele está de olhos bem atentos a você. Sabe? Mais do que um satélite, um telescópio Hubble, seja o que for, com maior precisão que estiver da NASA, etc. e tal, não adianta. Os olhos de Deus, eles penetram, eles acompanham você. Você pode estar na caverna que tiver, Ele está com você, Ele está te enxergando lá no fundo. Uma vez uma pessoa falou, pastor, eu estou no fundo do poço. Eu falei, Deus está lá contigo. Não, pastor, lá não está. Está sim. Ué? Davi chegou a declarar no Salmo, né? Falou, olha, mesmo que eu passe pelo vale da sombra e da morte, lá tu estarás comigo. Não é verdade, querido? É isso. Deus está contigo o tempo todo. Eu disse o tempo todo. E em todo lugar. Em todo lugar. Com Deus nós sempre crescemos. E você está aqui nesta quarta-feira para crescer. Para você ser fundamentado. E eu vou falar um pouquinho sobre fundamento contigo. Quando Jesus falou, ensinou lá em Mateus capítulo 7, sobre a diferença de você fazer uma construção na areia ou fazer na rocha, ele estava querendo dizer justamente o lugar que é importante, de onde você vai estabelecer a tua vida. Aonde você vai estabelecer os teus sonhos, aonde você vai estabelecer o teu projeto de vida, onde você vai estabelecer o teu futuro, aonde você vai estabelecer a tua força, aonde você vai estabelecer o teu coração. Jesus não está falando apenas ali de uma casa, de uma residência, ele está falando figuradamente. Sempre o Senhor Jesus ele usou de elementos, né, de figuração para trazer para o entendimento, facilitadamente para o entendimento humano, aquilo que era o entendimento do reino. E por incrível que pareça, ele estava falando de si mesmo ali. Sabe? Você tem que ler a Bíblia tentando procurar Jesus ali. Sabe aquela brincadeira, aqueles livros antigos? Né? Cadê o Wally? Cadê não sei o quê? Jesus está na palavra toda. De Gênesis, capítulo 1, versículo 1, até Apocalipse, capítulo 22, versículo 21. Jesus está lá. Jesus está lá. Ele é o próprio autor da palavra, ele é o verbo de Deus, ele está lá. Então, vamos lá, você consegue colocar aí Mateus capítulo 7, rapidamente? Eu vou ler aqui na minha Bíblia, pastor, olha que me perdoe. Mateus capítulo 7, eu vou ler a partir do verso 24, estão aqui os dois fundamentos. Talvez o pastor Luiz já tenha pregado essa passagem, você tenha ouvido de outros também, mas vamos lá. Todos comigo? Amém. Graças a Deus. O homem está ficando fraco, não sei porquê. Cadê a igreja F São Cristóvão? Amém. Beleza, estão carregados ainda. Vamos nessa, gente. Eu sei, né? Está de noite. Às vezes começa a ficar hibernado aí, quando a sua bateria começa a entrar num modo de economia de energia e vai apagando, vai apagando, vai apagando, vai apagando. Não pode não, vamos lá. Diz lá no verso 24, está aqui na tela para você, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Só um instantinho aqui. Ele diz lá, todo aquele, então não é privilégio de alguns, não é privilégio dos mais cultos, não é privilégio daqueles mais doutos. Jesus estava aqui ensinando. Há uma plateia lá, tinha uma pessoas ouvindo ele estava querendo dizer, olha, não é um privilégio para alguns, não, todo aquele que ouve estas minhas palavras, mas não para aí. Sabe, ouvir é absolutamente importante. Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim, Rodrigo, eu gosto de você porque você é um bom ouvinte. Eu olhei assim, só por isso? Eu não entendi direito, mas depois eu vim entender. Porque ela sabia, ela me observava. Eu quando estava no ambiente de culto como você, eu ficava ali com os olhos, cara, grudados no pregador, não me distraía. Tipo, podia ter alguém mascando chiclete do meu lado, podia ter alguém com a caneta...
Sabe aquele negócio que te distrai, que te irrita, que fala assim, pai, para com isso. Cara, eu ficava ali, ó, porque eu estava bebendo, eu estava me alimentando, era um manancial para mim. Uau! Quantas vezes, gente, eu procurei ler a Bíblia, ler a palavra de Deus, mas não consegui entender e tal. E o dia que eu ouvi um pregador falar do Evangelho de João, uma passagem, se não me engano, capítulo 5 de João, ele começou a pregar sobre aquele texto que eu já tantas vezes tinha lido, mas eu não tinha compreendido. Os olhos do meu coração começaram a se abrir. E desde que os olhos do teu coração começam a se abrir para a palavra, quanto mais você lê dessa palavra, quanto mais contato você tem com a palavra, seja ouvindo, seja lendo, cara, mais você quer. Não é verdade? Não é verdade? Mais você quer, mais você quer, mais você quer. Tem que ser assim. E ele diz, ouve estas minhas palavras. Todo aquele que ouve. Então, diga comigo, o primeiro ponto é ouvir. Você tem que ouvir. Não feche os teus ouvidos para a palavra de Deus. Não se acomode apenas de ouvir uma mensagem de vez em quando. Busque o reino de Deus. Jesus falou isso, aquele que busca, acha. Por que a irmã do lado, por que aquela irmã, por que aquele irmão consegue? Porque ele está buscando. Não tem jeito. É inegável isso. Quanto maior for a tua busca, maior revelação de Jesus você vai ter na tua vida. Quanto maior for o teu esforço empenhado nessa busca, mais de Deus você vai encontrar no teu coração, na tua vida. Mais revelação da palavra. Mais você vai ler a Bíblia e Deus vai começar a falar contigo. Escuta uma coisa que eu vou te dizer. Não é privilégio nosso, dos pastores, dos bispos, arcebispos, serem mensageiros do Pai. Não, não, não. Deus fala com filhos. Pegou? Deus, ele fala com filhos. Quem é filho aí? Amém. Aleluia. Todos nós somos filhos. E Jesus está ensinando mais uma vez, olha, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras. Mas aí tem essa conjunção aí, o ezinho, né? E as pratica. Então, Jesus, por trás dessa frase, ele está ensinando matemática. Queridos, ouve, mas pratica. Não adianta você ouvir e parar aí. E também não adianta você praticar qualquer coisa. Você tem que praticar aquilo que você ouve. Mas o que ele está pedindo para você ouvir? As minhas palavras. Aleluia. Tem aí, está vendo? Através da Bíblia a gente ensina matemática. Ouve, mas praticar. Aí essa equação do sucesso de Deus na tua vida. É a equação da vitória. Então, a gente prega um evangelho que é vivo, é eficaz, como eu disse anteriormente, mas nós temos o nosso papel nessa história. O evangelho, ele já é pleno, ele já é cheio de poder. É ou não é? Sim. Agora, a manifestação desse poder na minha vida depende da minha responsabilidade, como eu trato esse evangelho também na minha vida, no meu coração. Se eu ouço as suas palavras e eu as pratico, é porque, eu considero essas palavras. Eu dou importância para essas palavras. Muitos estavam ouvindo Jesus, mas nem todos estavam dando importância ao que estavam ouvindo. Nem todos estavam sendo penetrados por aquela mensagem, por aquela palavra. Mas todo aquele que ouve e as pratica será comparado a um homem prudente. Diga comigo, prudente. Deus quer que você seja prudente. Um homem prudente não é um homem afoito, não é um homem que faz escolhas, toma decisões em momentos difíceis, ao léu, fazem, sabe? Não, 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 não. Um homem prudente é um homem centrado, é um homem reflexivo, é uma pessoa que não somente pensa, mas reflete sobre aquilo que pensa. É uma pessoa que apresenta diante de Deus, nós como filhos dele, né, apresentamos diante dele sempre as questões.
A Bíblia também fala que no trono da graça, né, muitas situações são queimadas, são provadas no altar. No altar de Deus, a nossa vida é provada. Apresenta no altar de Deus, seja um homem, uma mulher corajosa, seja uma pessoa, um filho corajoso, e apresenta para Deus as tuas situações. Quando eu ainda namorava, né, e eu me apaixonava, todo mundo aqui se apaixona, gosta, né, de uma menina, de tal, e as meninas do menino, tal, né, aquela coisa toda. E aquilo começava a crescer no meu coração, e a paixão tira a razão, não é verdade? Você acaba fazendo coisas que você não imaginava de fazer, você vira um Zé Bobão. É ou não é? É, seja verdadeiro, eu também. E aí, chegava num ponto, eu falava assim, opa, o negócio está ficando sério aqui dentro. Eu falava, Senhor, vamos fazer uma coisa? Se essa pessoa, se essa menina for a tua separada, a tua escolhida para mim, prova ela, em mim. Não prova ela, provar. Bota ela na prova, sozinha. Prova esse sentimento dentro de mim. Se for, faz crescer. Se não for, faz sair. Rapaz, e foi uma, duas, foi só saindo. Cada prova, falei, meu, não vou botar mais esse negócio, não, isso não está funcionando. Ué, mas você não pediu, meu filho? Sabe por quê? Porque eu tinha pedido um pedido a Deus, eu fiz um pedido para o Senhor. Falei, Senhor, eu quero namorar. Desde que eu tive entendimento, né? Eu quero namorar aquela que o Senhor separou para a minha vida. Eu não quero apenas me guardar, né? Digamos, humanamente, sexualmente, não, eu quero guardar o meu coração para ela também. Lindo, né? Poético, isso é lindo, maravilhoso, né? Parece um livro ali, né? De história de princesas e príncipes. Mas na vida real, no dia a dia, meu amigo. No dia a dia, a coisa é diferente. Mas é isso porque eu apresentava, colocava diante do altar da presença dele e falava, Senhor, eu te peço, se for ela, faz crescer, se não for, sai. E quando veio a escolhida, rapaz, o negócio cresceu, o negócio foi. E vieram ventos, vieram dificuldades, vieram situações e continuou crescendo, sabe? Porque é de Deus. Tudo que é o melhor, tudo que é melhor para a tua vida vem de Deus, e tudo que é de Deus é bom, é perfeito, é agradável, é sustentável, vai permanecer. Vai permanecer. E Deus quer que você permaneça sobre um fundamento verdadeiro e real, que é dele, não o verdadeiro e real do mundo. O mundo vai vir com muitas situações, solicitudes, muitas propostas maravilhosas. Não espere propostas ruins do mundo para você. Claro que não. Porque se você está aqui, no mínimo, o inferno já começou a perder na tua vida. Não vou dizer que perdeu tudo. Talvez você esteja no processo ainda. Eu espero que você entenda o que eu estou dizendo. Mas, no mínimo, ele já começou a ser derrotado. Aliás, ele já é derrotado em Cristo. Mas você precisa viver em Cristo e estar nele. Perceba. O quão você abre o teu coração, o quão você passa, a forma como você enfrenta e passa pelas tribulações, pelas aflições, como Jesus falou, passareis por aflições. Mas não tem um ponto final ali, tem uma vírgula. Mas tem de bom ânimo. Então você tem que passar pela aflição, meu irmão e minha irmã de São Cristóvão, e você que está na internet. Você tem que passar pela aflição, mas não olhando para a aflição. Mas os teus olhos têm que estar ali no bom ânimo. E mais do que no bom ânimo, depois do bom ânimo vem o seguinte, a palavra dele que vem dizendo o seguinte, olha,
Tem de bom ânimo, porque não é você que é poderoso, não é você que vai sair dessa pela tua inteligência, pela tua força, é porque eu venci o mundo. E se eu venci o mundo, vocês também estão capacitados para vencer o mundo. Estou na aflição, estou no meio da tempestade, mas eu não estou olhando, eu estou percebendo ela, mas eu não estou com os meus olhos fitos na tempestade, eu estou olhando além, pelos olhos do Espírito você pode olhar além, e você pode olhar com bom ânimo para aquele que venceu o mundo. Quando você olha para o teu Redentor, você sai de qualquer aflição, qualquer tribulação. Sabe por quê? A tribulação, se Jesus falou que nós passaríamos por elas e programou na agenda celestial para a tua vida algumas tribulações aí, meu irmão, é porque Ele quer fazer você crescer. Só cresce quem sofre, às vezes, um apertinho. É ou não é verdade? Aliás, seja sincero comigo, quais foram os momentos que você mais cresceu na tua vida? Foi quando você passou por um aperto. É ou não é? Por exemplo, um outro exemplo para você. Por onde eu passei de trabalho, na minha carreira, e tal, os lugares que eu mais cresci foram justamente naqueles que eu encontrei os chefes mais chatos, mais crica, aqueles que pegavam no meu pé, aqueles que falavam tal e perseguiam. Esses foram que me fizeram mais crescer. E eu até perguntei assim uma vez, mas Deus, meu Deus do céu, eu saio de um, vou para outro, saio de um, vou para outro. Só que depois, com uma cabeça mais madura, eu fui perceber o seguinte: beleza, o Senhor está me formando para lá na frente saber lidar com situações mais críticas, mais complexas, mais desafiadoras. Amém? Então, olha para a tribulação como uma fase que Deus está te preparando. Para Deus, tribulação, de novo, matemática aí. Olha mais uma equação para você. Hoje ela está matemática, pastor Luiz. Para Deus, tribulação é igual a preparação. Você está tribulado, meu irmão? Você está sendo preparado. Mas também não é para você ficar sempre atribulado, não. Deus tem uma fase, é uma etapa. Mas vamos voltar aqui para o texto. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Jesus está dizendo o seguinte: olha, somente os prudentes, somente aqueles que estão atentos, somente aqueles que realmente recebem e dão importância ao que eu digo, vão ser capazes de edificar a sua casa. Por trás da casa, leia-se a tua vida, os teus sonhos, o teu futuro, tudo que envolve você. Até mesmo o teu ministério. Você estabelece aonde? Sobre a rocha. E eu te pergunto, quem é a rocha? Quem é a rocha, igreja? É Jesus. Ele mesmo falou de outra maneira: olha, eu sou a pedra angular que os construtores rejeitaram. Sabe o que ele está querendo dizer? Na época dele, as construções não tinham cimento, não tinha a modernidade de hoje, né, da engenharia, que usa vergalhão, usa... não, massa, nada disso. Era pedra sobre pedra. E com muita dificuldade talhavam as pedras para uma encaixar mais ou menos com a outra, e ia ser feito assim. Então, as portas das grandes construções, das maiores da época, eram feitas em arco, como se fosse uma parábola, um arco. E a pedra angular era justamente aquela de encaixe, que era a última a ser colocada. O portal era todo colocado, pedra sobre pedra, e as paredes montadas ali, mas aquela pedra angular era colocada bem no meio do arco. E era a pedra que encaixava perfeitamente e suportava todas as forças laterais de cima e tal, e ela suportava toda a construção. Se a pedra angular fosse tirada, a construção até poderia não cair de imediato, mas ela poderia, com certeza, ela ia começar a ruir. Ia começar a ficar uma construção fragilizada. E, dependendo do peso, não ia suportar. Por isso que ele falou: olha, eu sou a pedra angular.
Ele é a pedra angular da nossa vida, Ele é o nosso sustento, Ele é a pedra que sustenta todas as coisas. Ele é a força do nosso viver, da nossa vida, querido. Passa mais um verso aí, vai para o verso 25, por favor. Vamos lá? E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu. Diga comigo, não caiu. Sabe quem afirmou isso? Jesus. Essa afirmação dele, eu tenho que assumir como verdade. Então, eu digo nessa noite para você, se você está firmado nele, se você está guardado nele, como diz lá em Colossenses capítulo 3, depois eu vou ler para você esse texto, esse verso. Se você está guardado nele, passe o que você estiver passando, ou o que você ainda vai passar, fica com essa verdade bem viva no teu coração. Não vou cair, eu não vou cair, eu vou permanecer, porque eu fui estabelecido na rocha eterna, porque for edificada sobre a rocha. Passa mais um, versículo 26. Diz lá, e todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica. Então Jesus falou o seguinte, olha, ouviram, porém não praticaram. Não cumpriram a equação. Será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. E aí vai dizer no verso 27, né? E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. O mesmo texto do verso 25. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Agora, pensa comigo uma coisa. Quem entende um pouco de construção, de engenharia e tal, sabe muito bem que para construir sobre uma rocha tem que haver maior gasto. Não somente de recursos financeiros, gasto de tempo, investimento de tempo, de energia, de esforço. Sabe por quê? Porque encontrar uma rocha no solo não necessariamente vai estar ali na superfície, vai estar lá no fundo. O pastor Luiz citou antes aqui. Por que uma obra, por exemplo, de um grande prédio, né, está sendo edificado ali um grande prédio, você vê lá uma batistaca. Sabe aquela batistaca? Fica pá, pá, pá. Olha, mas ficam dias batendo. E você que é vizinho fica, meu Deus do céu, Jesus, liberta, Jesus, sai. Porque não dá, é um barulho muito chato. Mas o que é a batistaca? Ele pega um peso tremendo ali de ferro e vai batendo no solo. Pum, vai empurrando o solo para baixo, vai empurrando. Por quê? É necessário que aquela construção tenha pilotis, tenha pilares que venham a sustentar todo aquilo que vai ser construído para cima. Quando eu trabalhava lá no centro da cidade, há anos atrás, isso tem muitos anos, já tem uns 12, 14 anos atrás, mais até, havia na Presidente Vargas ali um terreno que estava sendo construído próximo da Praça 11, bem ali, próximo do canal ali, né? E eu passava de condução, passava sempre por ali e observava, foram meses, e parecia que não andava nada daquela obra. O buraco continua lá e tudo, máquina para lá, máquina para cá e tal, operário, mas não andava. Impressionantemente não andava. Eu até cheguei a pensar, poxa, mais de 6 meses essa obra não levanta uma parede, não levanta um vergalhão, não levanta uma coluna, que estranho. E aí um dia eu saltei, fui lá, de curioso, saltei, peguei como é que chama? Passarela, fui lá ver que tinha uma passarela próxima, fui ler lá o buraco. E quando eu olho para aquele buraco, queridos, era mais de 1 hectare de área, enorme, mas o buraco era grande. E eles estavam só construindo o fundamento daquele prédio. Aquele prédio seria um prédio de muitos andares. Então, Deus sabe, Jesus, quando ensinou através de Mateus capítulo 7, ele sabe, uma construção alta, uma construção grande, alta, robusta, ela exige um fundamento robusto também. Tudo começa no fundamento. E nesta quarta-feira eu te pergunto até onde você quer chegar. Aonde o teu coração, os teus sonhos te levam? Aonde você imagina servindo Deus? De que maneira você imagina servindo Deus? O fundamento tem que ser construído primeiro. Talvez você se veja
né? Como um cantor, como um músico do Senhor, andando por aí, viajando por aí. Talvez você se veja até mesmo segurando um microfone como esse, pregando o Evangelho perante uma igreja, perante multidões. Por que não? Mas tudo não começa aqui, tudo começa no teu secreto. Tudo começa lá, no recôndito do teu coração com Deus, onde ninguém vê. É lá que você vai crescer de fato. É lá que os teus fundamentos serão estabelecidos. Perceba, os teus fundamentos não devem ser estabelecidos para os homens. Os teus fundamentos devem ser estabelecidos para Deus. O reino do Espírito, ele é bem vivo e ele enxerga tudo. Nada passa despercebido, querido. O reino espiritual é mais real do que esse reino físico que nós tocamos e percebemos. Deus sabe quem você é. E eu vou te falar, o inferno também sabe. Ele te conhece mais do que você mesmo. Sabe direitinho quem você é. Portanto, o teu fundamento tem que ser no secreto. Posso te falar uma outra coisa? Vou parafrasear essa passagem de Jesus, que ele falou sobre edificação. Agora vamos para a parte da agronomia. Uma árvore, quando eu tive a curiosidade, eu já estudei com agrônomos, né? Eu não fiz esse curso, eu fiz outro, eu fiz economia, mas eu tinha amigos agrônomos, ia conversando com eles e tal, e eles me ensinaram algo interessantíssimo. Uma árvore, antes de crescer acima do solo, ela cresce para baixo. Isso é básico, você já sabe disso. Geram-se as raízes. Mas o que eu não sabia é que o que ela cresce para cima, ela cresce antes para baixo. Então, você olha, às vezes, uma árvore de 10 metros de altura, ela tem 10 metros de raízes para baixo. Se ela não tiver 10 metros de raízes verticalmente para baixo, ela vai ter, no mínimo, 10 metros lateralmente, mas ela tem. Porque a natureza criada por Deus já sabe, está ali, na genética dela, na essência dela. Para sustentar todo um peso para cima, eu tenho que ter estrutura para baixo. Até mesmo lateralmente. Se você for olhar uma flamboyant, por exemplo, que é uma árvore que tem uma copa bem extensa, bem larga, repara nas raízes dela. As raízes acompanham direitinho até onde vai o galho da ponta. Por quê? A árvore ela precisa de sustentação. Naturalmente, ela já procura se sustentar porque sabe que vai enfrentar intempéries. Ela vai crescendo, trabalhando o clima, trabalhando tudo. Você entende? E lidando com isso. E ela vai se desenvolvendo. Mas antes o crescimento é para baixo. Cresça para baixo primeiro, querido, e você vai ver onde Deus vai te colocar. Seja fiel no pouco. Deus é um Deus de princípios, sabe, igreja? Eu gosto muito de falar isso. Deus é um Deus de princípios. Por isso, aquilo que Deus colocou no coração do pastor Luiz, de tratar nas quartas-feiras fundamentos, é algo sábio para a tua vida. Porque Deus, o nosso Senhor, Ele é Deus de princípios, Ele não abre mão de princípios. Você pode crescer, você pode se desenvolver com Deus, você pode ter dons espirituais, manifestar dons do Espírito em você, mas se você se esquecer dos teus fundamentos, se você se esquecer dos princípios de Deus na tua vida, não se ilude, você vai cair. Não é porque você tem a manifestação de dons do Espírito que você é um ser absolutamente super espiritual. Não é porque que você sabe falar bem, ensinar bem numa escola bíblica, ou até mesmo pregar bem, que você é um ser super espiritual. Você é um filho de Deus maduro, um filho maduro, se você é obediente, se você é temente a Deus. Amém? E se você tem fundamentos, é uma pessoa que sempre cuida dos seus princípios. Uma pessoa sábia tem um olho para frente no futuro e tem um olho nos fundamentos.
sonda o meu coração, Senhor, para eu não pecar contra Ti. Querido, você quer ver realmente como alguém é? Dê poder a ela. Coloca poder, coloca dinheiro, coloca situações na frente e ela vai se revelar para você. E aí você vai ver onde é que está o coração. Então, Deus, Ele quer, às vezes prova o nosso coração para saber aonde nós estamos. E de que maneira, a intensidade com que nós estamos guardados em Cristo Jesus. A Bíblia é enfática, está lá em Colossenses capítulo 3, eu vou ler para você, capítulo 3, versículo 3, porque morrestes, e a vossa vida está escondida em Cristo, em Deus. Nós estamos guardados nele, escondidos nele. Agora, o quão você está nele? Aí é que está a diferença. O quão eu estou nele? Aí, nos dias da adversidade, quando seremos provados, nós veremos e Deus verificará o quanto nosso coração confia nele. Nível de confiança, nível de entrega, nível de redenção. Então, assim como eu estava citando anteriormente, uma árvore, ela cresce para baixo. Querido, um prédio, se você for ver um prédio de 20, 30, 100 andares e mais para cima, rapaz, a base dele é muito grande. Eu já estive no exterior, num prédio desse. Um ponto turístico, na verdade, né, que virou um ponto turístico, o prédio tinha mais de 820 andares. Você consegue imaginar um troço desse? Você consegue imaginar uma parada dessa? O elevador, para subir, tinha pressurização. Sabe por quê? Para subir em alguns poucos minutos, 2, 3 minutos, ele tinha que subir numa velocidade de mais de 60, 70 km por hora. E você subir a 60 km por hora, o teu cérebro, né? Então tinha uma pressurização para o ar ali dentro ficar como se fosse nada. E você não perceber que nada estava acontecendo. Agora, vai ver a base desse prédio. Enorme. Uma área de quilômetro quadrado, mais de quilômetro quadrado. Por quê? O tamanho é definido pela base. Você devia ficar com essa palavra nessa noite. A minha altura com Deus, a minha altura na vida, o meu tamanho aqui vai ser definido pela minha base. A minha base é que vai determinar até onde eu vou alcançar. Quanto mais você se fundamentar com Deus, isso eu amo no ministério da Academia da Fé e da vida do pastor Hélio. Pastor Hélio, há mais de 30 anos de ministério, ele não muda a palavra, a sua forma de ensino. Ele ensina, e volta e meia ele está sempre voltando para os fundamentos, sempre retornando para os fundamentos. Sabe por quê? Porque é isso que sustenta você dia a dia, é isso que vai dia a dia apontando você para ser um vitorioso, para cumprir a tua carreira nessa terra. É isso que vai garantindo você derrotar o inferno, sabe, sempre. Pastor, mas eu já recebi um milagre, Deus me respondeu, aquela coisa maravilhosa, eu também já recebi milagres, cara, eu já fui curado, e muitas coisas. Já vivi milagre financeiro, já vivi milagre de cura real, né? Já tive risco de morte 5 vezes, só para te falar. Deus sempre me guardou, Deus sempre me protegeu, desde o ventre da minha mãe. Desde o ventre da minha mãe. O médico chega para os meus pais e fala assim, chega para o meu pai, a situação do parto é crítica. Escolhe, ou ela ou o bebê. O meu pai não conseguiu escolher. Conversou com a minha mãe nem hesitou. Meu filho. Eu não sei como é que eu estava. Me conta que eu estava com um cordão umbilical enrolado 2 vezes, de cabeça, ponta cabeça. Eu estava assim, numa situação bem complicada. Mas, graças a Deus, o Criador da minha vida, da vida dela, aprove e salvou os 2. Então, saiba que você é produto de milagre. Saiba que você é um sonho de Deus aqui nessa terra.
Saiba que você é a menina dos olhos de Cristo. Saiba que você foi escolhida para um comissionamento muito nobre, muito rico. Você foi escolhido para somar no time do Pai, de Deus, aqui nesta terra. Amém? Se você olhar para trás, ajustar o teu retrovisor, você vai ver que você chegou aqui não foi por você mesmo. Você chegou aqui pela misericórdia de Deus, Ele te sustentou, porque Ele te amou primeiro. Graças a Deus por isso. E Ele te ama primeiro todos os dias. Porque nem sempre nós somos merecedores da Tua graça, de tudo, mas Ele nos ama primeiro. E Ele manifesta isso todos os dias para nós. Porque morrestes e a vossa vida está escondida em Cristo. Esconda todos os dias a tua vida nele. E saiba que o teu Redentor, ele vive. Dê muito valor aos fundamentos. Não despreze-os. Não desconsidere certas passagens da Bíblia que você já leu 300 vezes. Não desconsidere. Parece que alguns versículos já estão mecânicos no nosso cérebro. Dê muito valor ao que é ensinado de púlpito. Dê muito valor às boas palavras do Senhor na tua vida. Por mais simples que elas sejam, mas elas geram vida para você. Elas estão ali te segurando, e não muito mais do que deixar você de pecar, mas deixar você pronto para receber e ser um privilegiado, você ser uma pessoa que Deus vai contar e vai confiar tesouros a você. E os tesouros dele não são nada dessa terra. São algo, são missões, são chamados, sabe? Algo específico que ele delega para você realizar em nome dele. Querido, atuar aqui como igreja é algo realmente esplendoroso. Você já se percebeu que você foi comissionado para atuar nesta terra em nome de Cristo? Você já parou para perceber isso? Por onde eu já passei de trabalho, eu já representei pessoas importantes, sabe? E aí, quando eu chegava num lugar e alguém sabia que essa pessoa não iria, mas tinha enviado alguém, rapaz, que pompa que me recebiam. Porque eu fui enviado por aquela pessoa importante, você está entendendo? Ela tinha um cargo alto, e no meio militar isso também acontece. Alguém de alta patente vai e envia, aquela pessoa está carregando, é como se carregasse, digamos assim, né, aquela autoridade. E eu é recebido com pompa. Você está representando o general. Você está representando o Rei dos Reis, aquele que está à destra de Deus Pai, sentado no trono, intercedendo por você o tempo todo. Quando você entra num ambiente, você tem que saber e reconhecer quem você é em primeiro lugar. O ambiente pode estar em trevas, plenas trevas, densas trevas, mas você entrou, meu irmão, não tem jeito. As trevas têm que abrir espaço para você, porque você é luz. Você é luz e você é sal. Quem estava no retiro aí sabe disso, né? Você ilumina. Você é autoridade. Você virou autoridade. Porque você representa o reino. Você representa um plano que é superior a qualquer melhor plano que possa existir nessa terra. Ele é superior. Você está entendendo isso? Cresça para baixo primeiro. Dê valor aos fundamentos, dê valor ao secreto, busque a Deus em oração, busque a Deus onde ninguém vê, ninguém precisa ver, ninguém precisa ver. Quando você está sozinho com Deus, você se abre, você se revela, você é quem você é, e Deus te trata mais profundo. Deus mexe contigo. Deus mostra o que você precisa crescer, o que você precisa deixar, quais são os vícios que você precisa largar. Deus mostra quem você é de verdade. E aí você é edificado,
você é transformado, você é formado por Ele. E quando você é lançado depois para fora, você vai como uma flecha vitoriosa do Senhor. Nada nem ninguém vai te segurar. Mas há um tempo de preparação. Meses, anos. Talvez você já saiba aí que Deus tem uma missão para você. Deus já borbulhou no teu coração, já plantou aí, falou, olha, um desejo de servir daquela maneira e tal, você já sabe. Mas tem um tempo de preparação. Amém? Amém. Deus revelou a mim que eu serviria a Ele aos 18 anos de idade. Eu já sabia. Eu já sabia e quase fiz que nem Sara, quase ri. Porque era tremendamente tímido. Gente, eu era tremendamente tímido. Lá no Tijuca eu já contei, vou contar para vocês aqui em São Cristóvão. Rapaz, quando era da idade desses jovens aí, para chegar numa menina, a câmera levava meses. Eu ficava namorando assim, quase por telepatia. Ficava à distância, sonhando e tal, e tal. Até quando eu criava coragem e chegava, já era, perdi o bonde, né? Tremendamente tímido. Mas Deus tem os seus caminhos. Me fez trabalhar em lugares que a minha timidez foi sendo quebrada, foi sendo tal e tal, talhada tal. Então você já sabe o que Deus tem para você, mas há um tempo de preparo. Foram 20 anos até ser consumado, ser revelado, ser apontado, e a chamada se tornar, digamos assim, existencial na minha vida. Diga comigo, há um tempo de preparo. Há um tempo de preparo. O fundamento, ele é um tempo próprio, mas é um fundamento que vai te levar a caminho da eternidade, queridos. Vamos ficar de pé? Antes de passar o microfone aqui para o pastor Luiz e encerrar a reunião, eu quero que você coloque, vou te convidar a colocar a mão no seu coração, tá bom? Mas não como um ato apenas simbólico, religioso, um ato humano, não. Eu quero te pedir para você colocar a mão no teu coração e você vai crer que você vai estar ministrando sobre você. Amém? Vamos fechar os olhos? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, Pai. Como nós dissemos no início, proferindo a Tua própria Bíblia, a Tua palavra, ela é viva e ela é eficaz. Ela foi pregada, a Tua mensagem foi colocada diante de nós. Nós te pedimos, Senhor, que além de termos bons ouvidos, que possamos dar importância para o que foi falado aqui. Talvez esses versos já tenham sido citados tantas vezes, mas hoje ele possa ter penetrado de uma forma diferente, e que esse não seja perdido, mas que seja uma semente, uma semeadura que caia em boa terra, que o nosso coração seja uma boa terra nesta noite, e a partir desta noite que permaneça dessa forma, uma terra fofa, uma terra boa, uma terra nutrida pela oração, pela palavra de Deus, uma terra que venha realmente deixar a palavra de Deus entrar como se fosse uma espada de dois gumes, e a dividir a nossa alma, nossa carne, o nosso desejo, o nosso egoísmo, o nosso egocentrismo, daquilo da proposta do reino para a nossa vida. Edifica a nossa alma, edifica o nosso espírito, edifica o nosso ser, Senhor, na Tua palavra. Eu te peço, Deus, que o Teu povo saiba, que a Tua igreja saiba que ela já é vitoriosa em Cristo Jesus, que ela já foi gerada em vitória, que ela já foi gerada daquele que já venceu esse mundo, que ela já foi gerada daquele que já venceu todas as coisas, e que não há nada que impeça, a não ser a incredulidade,
de nós vencermos também. Portanto, Deus, em nome de Jesus Cristo, eu oro por cada um aqui, que a partir de hoje, aquele que não entendeu a importância da fundamentação, não entendeu a importância de seguir os princípios que são tão importantes para ti, Senhor. Aquilo que é importante para ti, Deus, também deve ser absolutamente importante para nós. Portanto, Deus, trata do nosso coração, da nossa vida, que todos nós aqui possamos, iluminados pelo Espírito Santo, sermos sondados no nosso coração e acertarmos, termos a coragem de acertar e de entregar aquilo que precisamos entregar, a fim de que o nosso fundamento, a nossa fundamentação venha a ser realmente na rocha. O Senhor tem sonhos para cada um de nós aqui. O Senhor tem planos maravilhosos, planos de fazer muito além do que a nossa mente consegue alcançar ou imaginar. Planos de vida, planos de paz, planos de alegria, tantos planos, Senhor. Mas para isso é necessário que a nossa entrega seja real e que nossa vida esteja verdadeiramente segura e firmada numa rocha, na rocha eterna que é Cristo Jesus. Na tua palavra, Senhor, nos ajuda a não desviarmos dela, não os nossos olhos, mas os nossos corações. Pelo contrário, que a tua palavra seja gravada nos nossos corações, nas tábuas dos nossos corações, e que elas permaneçam bem vivas ali. Nós oramos em nome de Jesus, e todo aquele que crê, diga amém. Amém, querido? Beleza? Olha, foi um prazer enorme estar aqui contigo, hein? Eu vou ter que voltar, pastor Luiz.